Olá, meu querido concurseiro. Olá, minha querida concurseira. Tudo bem? Espero que você esteja animado para o seu estudo. Eu sou a professora Marilene Matos e ministro a disciplina Direito do Consumidor no CDF Concursos. Para você ter sempre dicas e estar sempre atualizado sobre essa questão de concurso, se inscreva no canal do CDF Concursos. CDF Concursos e acompanhe também as nossas mídias sociais. Falando em concurso, estou aqui fazendo parte de um projeto de 50 dicas para o concurso da DASA, um concurso muito interessante, com salários muito atrativos, cuja prova vai ser ainda esse ano, né? As previsões é de que ocorra ainda esse ano, ok? Como a disciplina Direito do Consumidor está prevista para ser cobrada também, estou aqui para te dar a dica de hoje. Eu começo a dica de hoje com uma pergunta. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre o cidadão e o serviço público, ou seja, os serviços públicos eles são regidos também pelo Código de Defesa do Consumidor? É o que a gente vai ver aqui. Presta bastante atenção, porque essa questão é muito cobrada em concurso público, já vi ela sendo cobrada inúmeras vezes, é bastante explorada pelas bancas, e já vi também ela sendo explorada pela banca específica que vai realizar o concurso da DAS, ou seja, a banca IADES. Vamos lá então? Me acompanhe aqui, por favor. Então, está aqui a nossa dica. Aplica-se o CDC aos serviços públicos? É a perguntinha de hoje, né? Vamos lá. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê, no artigo 6º, inciso 10º, que é direito de todo consumidor a prestação de serviço público seguro e eficaz. Vamos ver aqui. Um serviço público eficaz e adequado constitui direito básico de todo consumidor, conforme a dicção do artigo 6º, inciso 10 da Lei 8.078/90, que é justamente o nosso CDC, ok? Então, é um direito do consumidor, um serviço público eficaz e adequado, está ali no CDC. Só por isso você já pode concluir que se aplica o CDC aos serviços públicos? Calma, calma que a gente chega lá, ok? Há outro dispositivo que caminha nessa mesma direção, que é o artigo 37 da Constituição Federal. Quem é concurseiro já viu esse artigo e já viu que ele estabelece alguns princípios de observância obrigatória na administração pública, né? Ou seja, se ele vincula a administração pública, ele vincula também os serviços públicos. E dentre esses princípios, um deles é da eficiência, ok? Que todo serviço público deve ser eficiente nos termos do artigo 37 da Constituição. Me acompanhe aqui, por favor. Então, aplica-se também aos serviços públicos o princípio da eficiência, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Aí vem a perguntinha, objeto da nossa dica. Todo e qualquer serviço público é relação de consumo regida pelo CDC? Para você responder essa pergunta, você tem que entender o que é uma relação de consumo. O que é uma relação de consumo? Vamos lá. Relação de consumo, ela tem elementos subjetivos e objetivos, tá? Então, os elementos subjetivos da relação de consumo são as pessoas que compõem essa relação, que é justamente o consumidor e o fornecedor na parte subjetiva. E qual é a parte objetiva dessa relação? A parte objetiva são bens ou serviços. Então, a relação de consumo, ela está dentro do conjunto maior de relação jurídica, só que ela tem uma finalidade específica. É uma relação de consumo que tem por finalidade adquirir bens ou contratar serviços, tá certo? Vamos ver aqui os dispositivos do CDC quanto a isso. Antes disso, a gente vê que o artigo 22 do CDC dispõe que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias ou permissionários ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Então a gente vê que o CDC, ele não esqueceu, ele não deixou para lá os órgãos públicos e, inclusive, concessionário e permissionário de serviço público. A gente vê que o serviço público está sempre ali sendo mencionado de uma forma ou de outra, né? Então, a princípio, a gente vai vendo que o CDC caminha na direção de se aplicar também a algumas prestações de serviços públicos, mas vamos ver em que caso especificamente isso ocorre. Vamos lá. Então, os elementos da relação jurídica de consumo são o consumidor de um lado e o fornecedor de outro, né? Ok? Então, esses são os elementos subjetivos. E essa relação, ela tem qual finalidade? Adquirir, né? Adquirir bens ou contratar serviços, tá? Com base nisso, a gente pergunta, a prestação de serviços públicos tem as características de uma relação de consumo? De novo a perguntinha, né? Por que não, professora? Por quê? Né? Por que ela não se aplica assim, de forma total, indiscriminada ao serviço público? A gente vai entender agora por que não.
Vamos ver o que diz os dispositivos do consumidor quando ele fala de consumidor, de fornecedor e da relação de consumo. Me acompanha aqui, por favor. Então, o artigo 2º do CDC diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica, ó, preste atenção nisso aqui, pessoa jurídica também pode ser consumidora, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, tá? Ou seja, não é para revenda, não é para revenda, é como destinatário final. Aí vem o artigo 3º e diz: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, então aqui entra pública, né? Pode ser também uma pessoa pública, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então, olhando assim, parece que realmente o CDC se aplica à prestação de serviços públicos, ok? Agora, tem um probleminha aí, que a gente viu no artigo 2º. Desculpa, a gente viu no artigo 2º que o consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire como destinatário final, tá? Me acompanha aqui, por favor. Vamos ver o outro dispositivo sobre isso, que é justamente o parágrafo 2º do artigo 3º. Aí que está o X da questão. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração. Aqui está o X da questão, tá? X da questão. Todo serviço público é remunerado? Depende, tá? Depende de como você entende essa remuneração. Quando você contrata luz ou contrata água, você não tem nenhuma dúvida que esse serviço é remunerado diretamente por você. Ele é remunerado e ele é individualizado. Vem uma fatura de água e de luz e você paga por aquele serviço. Então, esse serviço, sem dúvida nenhuma, ele é regido pelo CDC. Ele é prestado mediante uma remuneração. E esse tipo de serviço público você pode individualizar, ver qual foi a sua parte, quanto que você consumiu e quanto você está pagando, ele tem um nomezinho. Me acompanhe aqui, por favor. Esse serviço que é individualizado, então vamos colocar aqui, vou colocar água, para você sempre lembrar com água. Então, ele é um serviço uti singuli. Ele pressupõe uma remuneração, tá? Então, eu já te adianto que esse serviço, sem dúvida nenhuma, é regido pelo CDC. Se aplica a CDC a esse tipo de serviço. Agora, eu te pergunto, há serviços públicos em que, embora sejam prestados a você, você não sabe quanto você consumiu, independente de você consumir ou não, você paga por ele. Vamos imaginar aqui que seja um serviço de policiamento ostensivo, né? Que ele atende a população como um todo. Você paga o salário da polícia? Você vai falar assim, pago, meus impostos que pagam. Só que nisso aí não há uma relação de consumo, é uma relação tributária. Ela é financiada mediante os impostos da população, ok? Então, tem toda uma construção doutrinária e jurisprudencial para dizer que, nesse caso, como você não pode individualizar aquele serviço, se trata de um serviço que não se aplica ao CDC. E esse serviço que não pode ser individualizado, você não sabe quanto você está consumindo ou pagando, ele tem um designativo especial. Me acompanha aqui. Vou colocar aqui, então. É polícia, né? Vamos imaginar aqui. É polícia. É um tipo de serviço público uti universe. Ou seja, ele é universal. É independente de você pagar, você não está desembolsando um dinheiro para ter direito a chamar a polícia ou para ter direito a ter um policiamento na rua. Isso já é uma obrigação do Estado em decorrência dos seus impostos. Então, tanto a doutrina, né, tanto os estudiosos quanto os tribunais superiores já bateram o martelo dizendo que não se aplica o CDC a esse tipo de serviço, ok? Me acompanhe aqui. Então, o entendimento do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, é que a aplicação do CDC ao serviço público, ela ocorre desde que uti singuli, ou seja, serviço divisível. Divisível. Nesse caso aqui, o serviço uti universe, ele não é divisível, então não se aplica. Não se aplica, tá? Há correntes minoritárias que entendem que se aplicam, mas é uma corrente minoritária mesmo. Então, para a sua prova, é importante você saber da corrente majoritária e da posição do STJ, ok? Aqui de novo na tela. Então, a posição majoritária da doutrina é essa. Estamos entendidos até aqui? Será que a gente pode ver uma questãozinha? Vamos testar os seus conhecimentos? Vamos lá. Questão de prova é justamente da Banquiades, né? Que vai fazer o concurso da DASA. Considerando que a Lei Federal número 8.078, ou seja, o CDC, julgue o item. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos.
Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas no CDC, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados. Exatamente. Porque isso decorre em qualquer relação de consumo. Se o fornecedor não cumprir suas obrigações, ele pode ser compelido judicialmente a cumpri-las, ok? E disso aí não escapa, mesmo o serviço público, quando ele é divisível e remunerado dessa forma, diretamente por tarifa. Então, é muito boa essa dica. Eu quero que você guarde bem, faça o print, não esqueça mais e se saia muito bem na sua prova da DAS, ok? Muito obrigada por me acompanhar aqui e até a próxima dica.